Agora são 8 horas e 10 minutos, 8 e 10 desta quinta-feira, hoje é dia 3 de julho de 2025. Estamos no ar com o nosso Café com Leite. Aqui pela Inova Multi, somos Multi porque o seu mundo é assim. Estamos pela frequência 87.5, inova.tv.br. Também pelo Facebook, a nossa live. Seja bem-vindo, você que está nos vendo aí, né? E ainda também, logo mais... sim, já estamos pelo Facebook, já anunciou. Logo mais também a gente vai estar carregado o nosso vídeo no YouTube, né? E, enfim, aonde você estiver, tenha como acompanhar a programação da Inova. Esquecendo também, né? Acabei esquecendo aqui, ó. Telas, Sistema Operacional Android, TV, TCL, AIVA, você pode ver em tela grande. E também televisores Samsung, é só baixar o aplicativo que você pode nos ver aqui. Com a parceria da Sicredi, pioneira desde 1902, também com a gente está a Cooperativa Piá, orgulho de sua origem. Petrópolis Boulangerie, uma delícia de lugar na Serra Gaúcha, presente na sua vida há 70 anos com o Grupo Padaria Petrópolis. E Superlogradouro, atendimento até 12h30, depois abre às 2 e vai até às 8 horas da noite. E ainda Magazine Luiza, vem para o Magalu, vem ser feliz. TVs, celulares, a pronta entrega aqui em Nova Petrópolis. E você comprando aqui com a consultoria dos vendedores da Magazine Luiza, você também deixa o imposto aqui no município de Nova Petrópolis e tem aquele atendimento diferenciado. Então, vem para o Magalu, vem ser feliz. Vou conversar com dois jovens aí que foram muito felizes, mas o desafio foi grande. Não tenho ideia, não tenho dúvida de que agora, na memória, tem algo que é uma experiência para a vida aí, com certeza que poucos conseguem alcançar, né? Ronald Balgarty, vou chamar de Pacato, todo mundo conhece assim. Melhor. Tudo bem, Pacato? Tudo certo? Tudo certo. Eu vou, Cassandra, um abraço, obrigado por ter convencido ele, sei que o trabalho foi árduo. O Pacato, eu conversei com ele na rua, ele disse, não, fala com a gente vai. Mas eu entendo, sabe, Roberto, aquela história de que a gente vai é tipo assim, não, a gente não vai. E cá está ele aqui na frente, a gente fica feliz aí, a Cassandra fez o convite e o Ronald aceitou o convite. Obrigado, Ronald G. e o Pacato por ter aceito e vir bater um papo com a gente no nosso Café com Leite, contar essa história dessa aventura que tiveram ao Nepal, né, no Everest, lá na base, o campo base do Everest. Como é que foi lá? Foi bacana? Bom dia. Foi... já deduziu, foi muito né? mais do que eu esperava. Foi muito mais do que eu esperava. Mas em que sentido? Desafiador? Mais em tudo, mais difícil e mais lindo, mais frio. Tu te emocionou no final. Acho que a beleza aí para algo... Eu contei até 72 vezes que eu tinha chorado. Depois eu parei de contar. Porque era um sonho muito distante de eu realizar, né? Mas, graças a Deus, a vida me encaminhou para um lugar onde eu pude realizar esse sonho. Então, era inimaginável estar lá. Então, foi muito emocionante. Mesmo desde o momento que eu botei o pé no avião ali, já estava... me correndo umas lágrimas já. Roberto Kiel, ex-prefeito de Nova Petrópolis, empresário, aí me conta aí como é que foi pra ti. Igualmente, né? Foi uma emoção muito grande, né? Eu já tinha feito algumas trilhas, já tinha visitado alguns lugares um pouco mais exóticos, porque na realidade eu gosto bastante de turismo exótico, né? Eu não tenho o hábito de viajar para lugares muito tradicionais, mas esse aqui foi muito, muito acima da expectativa, né? Em todos os sentidos também. Para mim pegou muito frio, eu sofro muito com o frio, então o frio foi intenso demais, né? Adorei muito o contato com a cultura, eu gosto muito disso e eu nunca tinha ido para o Oriente, então essa cultura, desde a religiosidade, desde o hinduísmo, como o povo vive, né? Eu não conhecia nada. Então já Katmandu, arredores, depois as vilas, tudo isso é muito legal, é muito... É diferente, né? É diferente, é um crescimento, né? São muito loucos, são muito loucos. É uma coisa bem diferente. E depois as paisagens, né? O Everest é uma coisa fantástica. E o desafio, né? Eu tenho um pouco mais de idade que o Pacato, então os desafios agora eles pesam um pouco mais. Obrigado por chamar de jovem, né? Então foi o desafio de, na minha idade, ir para lá. Eu era o mais velho do grupo, não é muito lá também se percebia que normalmente são pessoas bem mais jovens que vão, mas valeu muito, muito a pena. Não tenho dúvida disso. Quando eu chamei de jovem, foi proposital, porque afinal de contas, a gente diz, né, a questão da idade, da jovialidade é o estado de espírito. E para tu
enfrentar um desafio como esse, tanto o Pacato quanto o Roberto, mas acho que mais para ti ainda, Roberto, tem que estar com esse senso, né, de autodesafiar-se, né? De superar algo que muitos vão desistir só de imaginar. E eu sou um desses. Eu não vi ele com muita cara de preocupado, não. Não, estava bem tranquilo. Tu sabe, Pacato, que a preocupação minha, que eu pensei, preocupação não, me colocar no lugar de vocês, a primeira vez que eu fiz, foi quando vocês estavam assim, ó, nessa posição aqui que eu vou mostrar em vídeo, para quem quiser, quem está nos acompanhando aqui, ó. Estava de bruço assim, dormindo, né? Aquele voo que não saía, né? Eu mostrei aqui, não mostrei pro pessoal, foi assim, pessoal, mudei de câmera aqui, foi desse jeito, dormindo a noite inteira aí. Eu pensei, nesse momento, eu já estava, acho que pensando em desistir. E você, Pacato? Pensando no momento de desistir, não? Não ia desistir jamais, tá louco? É que na programação da caminhada toda já tem 2 dias que, para caso alguma coisa aconteça errada, tu possa depois recuperar lá em cima da montanha, né? Então 2 dias não teve voo, nós não conseguimos decolar para Lúcula, mas no 3º dia a gente ia de qualquer maneira de helicóptero daí, né? Não tinha mais como postergar, tinha que ir de qualquer jeito. Não tinha nem como desistir mais. Não, jamais ia desistir. Tá certo, então. Pessoal, deixa eu agora pontuar certinho aqui, agora que as câmeras estão tudo certinho aqui, né? Tá fazendo a parte também de operação de câmera, uma vez que rádio, uma vez era só falar, hoje a gente tem que ver também, né? O Ronald Balgart e o Roberto Luiz Keu, acho que os dois são nativos aqui, né? Os dois nasceram aqui, né? Fizeram essa aventura então ao Nepal. Isso certamente teve um preparo bastante grande. Isso aconteceu agora, foi 2 meses atrás, acho que, né? Não? Foi mês de... Embarcamos dia 26 de março? 26 de março. 26 de março. E voltaram... 18 de abril. 18 de abril. Por isso passaram também, acho que foi Dubai também, vocês estiveram, né? Teve então, uma paradinha para dar uma descansada. Uma descansada, mas teve todo um preparo também. E o convite que eu fiz para os dois é justamente a gente entender esse contexto de desafio pessoal. E também, eu acho que até como o Roberto Keu, né, com um desafio profissional também, porque isso não era profissão, isso era um lazer, isso era uma aventura, isso era um autodesafiar-se. Mas isso também acho que pode se aplicar também no mundo de empreendedorismo, né? O Roberto Keu tem uma empresa tradicional aqui da cidade, da região, Ave Serra, Granja Pinheiros, né? Granja Pinheiros. Foi prefeito aqui no município de Nova Petrópolis também, que é um desafio bastante grande. Até uma das marcas que eu conheço muito me remete ao Roberto Keu, o próprio centro de eventos, já está um 1/4 de século aí sediando eventos. Ontem eu recebi aqui um secretário de turismo do município de São Francisco de Paula, e eles comemorando aí o centro de eventos que foi inaugurado lá, certamente é um marco, né, também para o município vizinho aí de São Francisco de Paula. E eu falo centro de eventos porque eu cheguei aqui em 2000, né, então conheci um pouco aí do teu trabalho através daquilo que às vezes aparece, né, que é o centro de eventos. E o Pacato eu conheço aí também de longa data já também. Não é empresário, né? Mas tá sempre por aí. Mas tá. Não foi, pelo menos eu sei que não é prefeito. Não foi prefeito ainda. Tá jovem. Tá jovem, dá para investir ainda. O Roberto foi prefeito com 38, né? Não era isso? 36? 34. Aliás, uma pergunta assim, eu tenho 43. Eu quero objetividade da resposta, assim, ó. É sim ou não com a pequena justificativa. Foi mais difícil esse desafio que tu teve, Roberto, de ir até a estação base do Everest, que dá quase 6 mil metros, 5 mil, não, 5.200, né? 5.300, ou ser prefeito de Nova Petrópolis? São coisas diferentes. Mas o desafio de ser prefeito da Petrópolis é maior, porque são 4 anos. É maior? Tá certo então. E agora pro Pacato também de pegadinha aqui, ó. Foi mais difícil subir o Everest, não o Morro, mas o conjunto de montanhas, todo esse desafio, ou convencer a Cassandra a efetivamente colocar uma aliança? Acho que não tem ainda. Tem. Porque o namoro foi de 20 e poucos anos também, né, Pacato? Fazendo 27 agora. 27 agora, 2 casados. Tá certo. Qual foi mais difícil aí? O tempo de convencer a decidir morar junto? Ou não, é subir lá, a Cássia é tranquila aí.
É aquela meia dúzia de palavras, já era. É só pra gente descontrair, pessoal, porque eu conheço bem a Cassandra também, né? Trabalhou comigo há bastante tempo, uma baita profissional, aí tá na assessoria de comunicação da prefeitura, foi chamada também pela competência que tem, mas a gente sempre pegava no pé dela também por conta aí desse namoro que não evoluía, né? A gente quer fazer o casamento de 30 anos agora, vamos ver como vai ter casamento mesmo, calma, né? Calma. É muito cedo pra pensar. Só tem a ideia ainda, né? Vamos ver. Se a gente chegar nos 30 anos, né? Acho que vamos, né? Capaz que não. Quem que decidiu aí a ir para o Everest? Foi tu? Era meu sonho, sim. Muito tempo era teu sonho já há bastante tempo? Eu realmente sonhei com isso e eu tinha uma imagem ainda na minha cabeça que era sentar numa pedra assim e olhar o monte na minha frente. Então eu fiquei com essa imagem na minha cabeça e sempre quis ir. Mas não me lembro do sonho, porque faz muito tempo, né? Mas fiquei com essa coisa na cabeça. Foi um sonho real, não é um sonho, uma intenção. E sim, tu sonhou que estava nesse local. Isso. E aí com essas redes sociais, Instagram, um dia eu vi lá o trekking, o acampamento base, eu falei, não pode ser que existe uma caminhada até lá, né, cara? Logo já botei um grupo dos caminhantes, gurizada, dá para ir caminhando até o acampamento base. Vamos ver se juntamos uma turma aí. Eu sabia que os valores eram um pouquinho altos, né? De subir o Everest eu sei quanto é que custa, então aí caminhar até lá também não ia ser barato. Mas no fim não era tanto quanto eu imaginei, né? Opa, eu preciso pegar um trouxa aí, né? Porque sozinho eu não iria, né? E graças a Deus o Roberto me acompanhou nessa aí, então pude realizar esse sonho. Em que momento tu decidiu aí que efetivamente vou ir, vou convidar alguém para ir junto? Quando eu vi que existia essa caminhada ali... Isso foi em que período? Faz bastante tempo? Faz uns 2 anos, uns 2 anos. Sim, faz agora mais de 2 anos, né? Daí tu começou a pesquisar também já, como é que Sim, encontrei isso? Uma agência, era de São Paulo, mas depois pesquisando achei uma que era aqui de Caxias do Sul, o pessoal daqui, né? Tanto que o guia era de Porto Alegre, um dia ele veio pra cá, a gente fez uma janta aqui no garajão com ele já pra dar uma conversada. E fica mais fácil quando é mais perto, né? Se qualquer problema, uma agência lá de São Paulo, um pouco difícil de resolver, né? E ali já estava tudo decidido, né? Esse aqui deu sim, vamos embora. E esse aqui, Roberto, que momento tu decidiu aceitar o convite aí? Foi de imediato ou, enfim, já que a iniciativa partiu do Pacato, né? Eu acho que vale contextualizar também o seguinte, né? Isso tudo é fruto de uma grande amizade que surgiu com os caminhantes. Porque na realidade nós somos de gerações diferentes, né? Essa turma dos caminhantes é uma coisa engraçada. Tem a geração dos 60 a mais e dos 40, que não eram tão amigos, mesmo a cidade ser pequena, a gente se conhecia, oi, tudo bom, mas nunca teve nenhuma relação próxima, futebol, festa, nada. E com esse grupo dos caminhantes, que foi uma idealização nossa, né, a gente criou uma grande amizade, tá? Uma coisa muito maravilhosa, que são os caminhantes de Nova Petrópolis, que estão sempre caminhando nos sábados, então isso é a contextualização. E daí quando surgiu o convite, eu disse logo vou, né? Mas sem muito pensar, vou ser sincero. Eu não sabia onde estava me metendo. Tô indo, né? E eu sou assim de deixar as coisas acontecer mais para quando chegar perto. Não fico planejando demais, né? Eu tenho até um conceito que eu tenho, que eu não pesquiso muito para os lugares que eu... Não pesquisa? Não, porque eu acho que a gente está sendo bombardeado com imagens demais e cria um pouco da expectativa. Tu chega no lugar... um pouco da expectativa. Eu tenho até uma coisa interessante, eu às vezes acho que até chega a ser frustrante, porque hoje tu tem imagens maravilhosas de drone, por exemplo, que em alguns lugares tu não vai ver. Tu não vai conseguir visualizar. Tu não vai ver, né? Então as pessoas parece que já estão com a viagem pronta, né? E eu não sou do tipo. Então, o Pacato estava organizando tudo, ele fez tudo, daqui a pouco eu estava lá com uma mochila. Eu só falava para ele, o seu Roberto faz o Pix. eu entrei de gaiato, né? Vamos lá, né? Não, também não é para tanto, mas foi a idealização dele quando surgiu o convite, eu sabia muito o que ele queria. E como eu falei antes no começo, eu gosto desse tipo de viagem, né? Eu tenho tentado fazer essas coisas assim, um pouco mais exóticas, um pouco mais difíceis. Eu costumo dizer que eu vou para a Europa quando tiver mais velho. Exótico em que sentido? A que ponto? Me conta aí, que tipo de... Eu fui para o Marrocos, daí eu fui lá para o deserto, fiquei uns 7 dias. No deserto? A gente foi, eu fiz uma viagem no Marrocos interessante, 7 dias para cidades imperiais. Mas esse tu ficou em hotel, tu não foi? As 7 primeiros dias, um pacote bem elaborado, tudo certinho, hotel, muitas estrelas. E depois 7 dias com uma turminha também de portugueses jovens em pousadas muito, muito, muito básicas, né? Uma noite até também dormimos em tenda, né? Então, pro Quênia também fui, pra África do Sul, pra Patagônia fui com outra galera de Nova Petrópolis de carro, há uns anos, né? Machu Picchu já, então eu
Lençóis, eu gosto desse tipo de viagem, né? Então veio a calhar, quando o Pacato veio com essa história, eu disse, não, vamos lá. Mas eu não tinha a noção do grau de dificuldade. Eu imagino que não, né? Essa que foi a diferença dessa vez, o grau de dificuldade. Qual que foi a maior dificuldade que tu encontrou aí nessa aventura aí ao Everest? Eu acho que é um desafio, é uma soma de físico com psicológico, porque eu costumo dizer a comida não foi muito boa, é um país muito pobre, né? É muito pobre. O Pacato concorda, né? A gente assim ficou um pouco impressionado. Então, e a comida, por ser muito distante, é tudo muito difícil. As pousadas muito simples, o banho quase impossível, as camas, né? Então não foi o físico caminhar, esse até a gente está preparado por causa das nossas caminhadas, eu tinha feito um pequeno reforço em minha academia, então isso não foi tão difícil. E o frio, eu sofro muito com frio, e é muito frio. Eu me recordo de uma situação que tu mostraste, Pacato, que é a água dentro da mochila, né? Mochila e congelou ainda assim. Dentro da garrafa. Eu, na verdade, no terceiro dia eu perdi a minha garrafinha. Perdeu ainda? Porque daí tu tem que ter uma outra garrafinha que aquela ali não ia congelar. Se tu usa a garrafa comum, ela vai congelar. Por isso que tu tem que levar a outra, né? A gente parou para tomar um chá lá, eu deixei no canto, eu esqueci e fui. Mas essa era comum, então? Essa que congelou era comum? Sim, que congelou era comum. Então, a outra eu acho que não congela, não. Na verdade é assim, se a pessoa vai querer se aventurar, eu sou o cara aventureiro, o cara corre um risco muito grande. Não há como querer enfrentar um desafio sem ter um preparo psicológico, ainda que não seja aquele planejamento que nem o Roberto ele não faz no sentido de querer, digamos assim, viver antes de ir na prática, mas sem estar preparado para a vida tu não vive. Muitos acabam que se aventuram no Everest. E a pergunta que eu fiz, mas foram até a base e não subiram? E depois eu comecei a imaginar e pensar de uma forma racional. Isso não é para qualquer um. Isso exige muito preparo, fora do ar, acho que nós falávamos antes. Quanto tempo seria para subir o Everest se vocês tivessem essa intenção? 60 dias para fazer todo o planejamento. Porque todo esse caminho que a gente fez, saindo de Lukla, né, que é a primeira vila, que só todo mundo que vai ao Everest chega em Lukla, ou caminhando, ou de avião, ou de helicóptero, não tem como ir de carro. Então o pessoal que vai subir o Everest, ele faz o mesmo caminho que a gente faz. Faz todas as aclimatações que a gente faz, exatamente o mesmo caminho. Só que, a gente só foi até a base e eles depois continuam adiante ainda. Mas a aclimatação depois também são outros níveis, outros graus. Sim, vai subindo cada vez mais. Depois vai a 6, vai a 7, vai e volta, até... Aos 5.200. Alguma dificuldade de respiração? Se não fosse as aclimatações... Sim, se tu der uma forçadinha numa corrida, já não vem. Já não vem. Até para se virar de noite na cama, às vezes eu percebia muito... dava uma puxada. Eu percebia muito na hora de arrumar a mochila de manhã. É uma coisa que a gente faz básica, a gente faz em casa, quando a gente faz tudo muito rápido. Preparar o café, sair da cama, e daí lá tu começa a preparar a mochila, assim, daí quando tá na metade, tu tem que relaxar, parar e dizer, é diferente aqui. Acima dos 4.000 ali começa a faltar, né? Tudo que tu quer fazer muito rápido, tu sente impacto na hora, assim. Até na caminhada. Aqui, às vezes, quando a gente caminha, agora vou dar uma forçadinha, vou caminhar uns 100 metros mais rápido lá. Não, se tu sai do ritmo, daí tu tinha que parar tudo. E eu senti isso muito, não sei se o Pacato sentiu também. Parece que o organismo entra numa confusão, assim. Daí tu tem que parar tudo, acalmar a respiração, centrar de novo e continuar. Teu ritmo da caminhada é muito lento. É muito lento. Principalmente em subida, é um passinho. É que nem uma marcha fúnebre, assim, um passinho, outro passinho. Então, quando tu chega em um lugar plano, até que tu dá uma... Quantas pessoas, assim, em média, que vão para os grupos, tem obviamente... São grupos pequenos de 10, 12 pessoas. 10, 12 pessoas. Esse grupo era só brasileiros, não? Só brasileiros. Nós éramos 9 mais o guia, né? E mais 3 guias de lado aí, né? Vamos abrir um precedente agora. Isso também é muito importante. O grupo foi maravilhoso. Eu participei de algumas viagens, porque é uma coisa um pouco diferente, né? Nós tínhamos pessoas de Goiás, do Espírito Santo, a Simone, da turma de Goiás e tal. Então, essa cultura toda tem que conviver durante vários dias e com desafios, com dificuldades. Isso facilmente dá um pequeno desconforto entre eles, e a nossa turma foi maravilhosa, assim, foi... Fomos abençoados com a nossa turma. Exatamente. Porque até no livro lá, o livro Que Diabos Você Foi Fazer no Everest, que eu tinha lido antes também, ali para tentar ver
O título, uma dica, o título é bem sugestivo, né? Foi o Nelson Cruz que escreveu, ele fez essa caminhada e resolveu escrever um livro. E ali ele conta que ele teve um atrito ali com um cara do grupo. Ele fica pensando, puta merda, que vai aparecer para nós, né, Roberto? E não, a turma fantástica. Devem estar nos ouvindo aí lá em Goiás. Quem é que já falou que estava olhando? A Renata. O Renato e a Lorena, acho que deve estar toda a turma aí. O Fred, se deve fazer pergunta aí, ele vai falar bobagem. Tomara que não dê para comentar aí, não me fala bobagem, Fred. Por favor, Fred, fala tudo que o Pacato está contando aqui, ó. Eu quero saber dos bastidores, tá? Por favor. Então isso também é importante nesse tipo de viagem, né? Porque é um convívio. Exato. É almoçar, é jantar, é dormir, acordar no dia seguinte no horário, cumprir horários, cumprir tarefas, alguém caminha mais devagar, alguém caminha mais rápido. Então é uma relação que se compõe ali naqueles dias, no meio desses desafios todos, onde a gente não está numa situação de conforto, onde o psicológico muda um pouco, né? Fica um pouco mais instável, então, mas foi muito bacana, foi excelente. Eu sempre digo, o ser humano, por essência, ele é animal, né? A gente sabe que ele tem até o seu próprio instinto. A gente nasce mordendo uma criança ou outra, né? A verdade é essa. Então, o que acontece? A gente acaba sendo educado a ser um ser social. E uma vez eu estava meio chateado com uns acontecimentos que aconteceram na Petrópolis. Daí eu perguntei pro delegado, né? Mas não dá para resolver essas questões? Ele disse, olha só, viver em sociedade é inerente viver em sociedade o conflito faz parte. E daí quando tem um grupo de culturas díspares, né? De idades diferentes, é uma autoadaptação de todos. E talvez algum outro não se adaptam bem, e aí gera os conflitos. Eu acho que é uma experiência de vida isso, porque a gente tem um conflito na empresa, em casa, com a sociedade, faz parte. E ali é um momento e ainda mais quando vem os problemas mais intensos, né? Claro que vocês não passaram por situações, falta de alimento, coisa e tal, mas imagina um grupo que daqui a pouco está faltando, ou é uma situação como essa agora que aconteceu lá no... Agora fugiu o nome, já vou pegar certinho dessa brasileira, né? Que, na Indonésia. Na Indonésia, acho que foi, né? Que caiu lá. Então, olha os conflitos que agora gera num contexto amplo, digo até global, porque é um atrativo turístico, é um ponto turístico. Talvez até por conta de não estamos querendo julgar aqui, mas pela informação, talvez uma displicência, um descuido do guia, porque tinha se afastado, daí ela acabou caindo. Olha a consequência disso tudo. Ou seja, o grupo tem que estar coeso numa situação como essa, porque senão daqui a pouco são todos... todos por um praticamente, né? Um por todos, todos por um. Só que isso não é essa harmonia toda, a gente sabe que na vida real não acontece, né, Roberto? Mas foi tudo tranquilo. Muito tranquilo, muito bom, maravilhoso. E essa questão do guia, eu acho que até vale colocar, porque também eu acompanhei um pouco, assim, me chamou a atenção, que, por exemplo, nós tínhamos 3 guias, né? Então, mesmo que alguém ficasse para trás, o que era muito normal, sempre um guia ficava junto. Tinha 2 grupos, um mais preparado, um menos preparado, um guia na frente e outro atrás, né? Um guia no meio, mais o Henrique ainda também que... Então a nossa estrutura, não querendo fazer julgamento do que aconteceu lá, mas a nossa estrutura, os parabéns ao Henrique e a sua equipe maravilhosa, bem preparado, né? Tudo certinho, né? Tanto é que tivemos uma baixa, né? Um colega que teve que voltar, ele teve um guia para voltar com ele, né? Que bom que tu explicou, né? Quando tu falou abaixo, eu me dei um susto aqui. Vamos ver se o Gustavão tá aí, né? 3 dias de UTI pra ele, né? Ô, Gustavão. Capaz. Sim, teve que ser evacuado de helicóptero pra UTI, né, seu Gustavo? Consequência aqui do frio ou algo já... Não, altitude, né? Embolia pulmonar. Acho que vem da altitude, né? Não se adaptou, eu acho, o organismo, né? Isso também me impactou. Essa aí foi bem forte. Fiquei muito impactado emocionalmente quando ele teve que voltar. Porque a gente também queria uma relação ótima. Tu tá junto sempre, tu cria uma amizade, tava dias já juntos, né? E daí eu fiz um comparativo que talvez sirva, assim, eu pela primeira vez me senti como um soldado se sente no front quando o colega leva um tiro e tem que voltar. Exato, foi até que eu pensei, imaginando mas até brinquei, e eu tava visualizando isso que tu tá dizendo agora. Foi muito triste para mim, assim, ver um dos colegas, um dos amigos tem que voltar, porque era um sonho, era uma coisa que tu almeja, que tu tava indo, era um objetivo, né? Tu tava
Estava todo mundo junto e de repente alguém do grupo tem que abrir mão disso. E uma segunda coisa de pré-julgamento, que também é um aprendizado esse tipo de coisa. Já na ida, passavam algumas pessoas de cavalo por nós. Cerca de 2, 3 por dia. E Retornando. Pré-julgamento, que a gente costuma fazer. Deve ser um burguesinho que não quis mais caminhar. Não passou na minha cabeça que aquela pessoa estava doente, que ela estava sofrendo, que ela estava frustrada. Ela não conseguia mais caminhar, na verdade. Não conseguia mais caminhar. A coisa que vinha na minha mente era que alguém assim, isso deve ser um riquinho lá do Japão que só foi lá e agora tem que montar cavalo. Como a gente faz pré-julgamentos, né? Exato. Depois é que eu me dei conta, né? O cara também abriu, provavelmente não conseguiu e teve que abrir mão do sonho dele. Exato. E depois não vê o medo também quando tu vê o teu amigo dizendo, se aconteceu com ele, não pode acontecer comigo também? Sim, claro. Tu cai na real, que é possível, né? Até ali a gente não tinha noção da dimensão do que era, né? Foi naquele momento que assim, tu lembrou o título do livro, né? Porque diabos eu vim fazer no Everest. Na verdade, tu é medicado, né? Então, se a medicação não faz efeito, tu tem que descer. Quanto mais rápido tu descer, melhor, né? Então, quando ele desceu até Namche, lá que é o lugar mais perto de um hospital, a médica disse, não, pode chamar o helicóptero, ele vai embora, que esse aqui está na beira da morte. não tanto não, mas ele precisava de atendimento especializado. Exato, né? Então precisando do TI, a pessoa já estava um grau de gravidade acentuado, né? Então, tem essa questão toda. E lá no pé do monte, como que foi assim? A bacia? Horrível! A gente até tinha, para fazer um circo, comprado uma cerveja, né, que nós ia botar lá fora uma mesinha e abrir um baralho, tomar uma cerveja sem camisa, mas não deu para fazer nada. Se recolher na barraca lá e ficar quieto, tá louco. É muito difícil, muito difícil. E muito cansativo também, já era o 8º dia e tanto que a gente deitou na barraca ali e o Henrique veio nos chamar para jantar que nós estávamos na capa da gaita. Estava muito difícil. Mas foi também de comemoração aí, não? Com certeza, tu sabe que chegar lá até que não é o ápice, eu acho, do negócio. Uma caminhada, ela é tão linda que chegar lá, tu nem enxerga o Everest ali de baixo, né? Precisa te afastar bastante para ver a pontinha dele lá em cima, né? Então, eu acho que chegar lá não é o ápice do negócio, assim. Eu acho que isso é pra vida também, né? A vida é uma caminhada. E a gente tem que saber dar essas pausas, saber aproveitar esse caminho. Né? Às vezes a gente quer chegar, é a chegada que interessa. Mas essa caminhada, essa vivência, os desafios que foram, as imagens que devem estar na memória de vocês hoje, acordar de noite, cega, se bem que o Roberto nem dormiu, né? Quase. Mas de vez em quando aí com avalanche aí, ouvindo o barulho. Como é que foi isso, Roberto? Porque essa vivência tu não tinha tido terremoto, nós pegamos terremoto no primeiro dia. Vocês pegaram terremoto, começaram... Terremoto, avalanche, nevasca, deu pacote completo. O que foi mais desafiador, o terremoto, a avalanche? Não, o terremoto, sabe que era 6 horas da manhã, a gente estava acordando para tomar café, né? E daí aquele negócio chacoalhou, assim, ué, que diabo que é isso aqui, né? Não deu muita bola, né? Depois que a gente desceu, pediu para o Henrique e ele disse, olha, eu acho que foi um terremoto isso aí, né? Porque nada chacoalha uma estrutura desse tamanho, né? E era o que você estava? No hotel ainda? Uma pousadinha, né? Uma pousada. E aí já vieram as notícias, né, dos países, eu não me lembro, eu acho que não. Nós estávamos a 20 km do epicentro ali. Do epicentro, mas ele foi um terremoto fraco, 4.3 acho que foi, né? Mas como nós estávamos bem pertinho, então deu para dar uma chacoalhada, mas nada assustador, não, bem tranquilo. Mas para quem nunca teve aqui na nossa região, nós não somos acometidos, na verdade a gente está numa região privilegiada no mundo, né, Roberto? Sim. Olha, o Brasil, aqui não é deserto, a parte mais desértica que a gente tem é o Nordeste, e ainda assim não se compara com os que tu foste lá visitar. A gente tem até a próprio esse rio aéreo que vem da Amazonas, que é a umidade que faz com que seja tão fertilizado o solo aqui no nosso sul do país, e a gente não tem esses eventos na natureza, né? Mesmo os furacões, enfim, então tudo lá para a parte norte do globo praticamente, né? Quer dizer, alguns dizem que não é um globo, né? Tudo bem, mas não vamos entrar nesse... Não. Para a parte de cima, que também não existe, né? Enfim, a gente está privilegiado com isso tudo. Essa experiência de vocês, e tem outra questão também que vocês falaram, porque olha o aeroporto, eu estava lembrando das galinhas, das cabras lá no aeroporto, não estava na pista, mas estava numa região próxima, e aquilo é animal para consumo, né? Subsistência. O pessoal ali, todo mundo tem uma vaquinha, né?
amarrada praticamente no quintal de casa para leite, e as cabras também acham para leite e queijo, né? Sim. Então, que nem o Gui falou, que é muito pobre, mas eles não passam fome, né? Eles têm ali a sua hortinha, seus bichinhos ali, e vivem desse jeito, né? Mas lembrando que isso é a parte baixa, daí o solo ainda é um pouco melhor. Exato. Mas depois, quando tu chega na altitude, daí sim, eu imagino que passaram muita fome no passado. Porque hoje o turismo traz uma certa renda. Ah, sim. Porque a parte agricultável é minúscula. Nós chamaríamos de horta. Tu vai ver uma vilazinha aí com o quê? Com 40, 50 casas, 80. E a parte agricultável lá ao redor não dá 2, 3 hectares. Agora começaram a plantar umas batatas. Dava para ver que era batata, porque estava saindo do inverno. Eu fico imaginando com o frio que faz, como é que eles fazem para colher a tempo. Mas é pobre. É assim... É muito difícil, né? Porque é um relevo, é pedregoso. Isso que tu falou, a gente aqui tem abundância de tudo, então não consegue nem imaginar. Tu só vê pedra, 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 daqui a pouco o cara acha um cantinho ali de 20 metros quadrados e tem que plantar uma coisinha, porque ali tem um pouco de terra. O resto, sem condições. Eu até perguntei para ti, talvez você vai lembrar, tu me respondeu, que era nessa escalada aí, tinha um local que chegava, uma cidade muito bonita, né? Até tu fez uma foto, assim, panorâmica, numa perspectiva mais do alto, mas eu olhando as montanhas, como é que chega um local como esse? E aí, é helicóptero e, eu acho que mulas, os carregadores e os iaque, Os iaque mais para cima, que são aqueles boizão bonitos, assim, exato. Né? Quanto mais para cima, as mulas começam a sumir e aparecem os iaque, né? Por causa do frio, eles são bem peludão, né? Mas lá eles dependem, básica não, totalmente de um transporte aéreo, ou senão animal. Específico. Os carregadores são loucos, né? Mas não tem como chegar de veículo, costas, nem mesmo trator, não tem nada. E aquelas casas ali são tudo também, ali em Namche, na janela do nosso quarto, se a gente olhasse para fora, tinha um cidadão o dia inteiro picando pedra ali, que eles picam as pedras ali para fazer para montar as casas, tudo feito ali. Picando pedra o dia inteiro, cara. Esses carregadores também uma coisa que me impressionou demais. Eu não imaginava, porque a gente tem que contextualizar de novo, né? Tu vai até lugar, o resto tudo a pé. Eles não têm carro. Nós não vimos carro durante 12 dias, né? Caminhão, carro, qualquer coisa. Então tudo carregado com as mulinhas ou com os boi que são iaque. Mas, como ele se bate em muitas coisas maiores, eles têm que carregar nas costas. Porque esse bicho ali na trilha, uma época, num lugar lá, acho que tinha 200 vindo, 200 indo, é uma confusão geral, uma trilha estreita. Chega na pontezinha ali, dá um entrever. Então, o que se faz? Tem os carregadores. São cidadãos mais baixos, né, pesam seus 40, 50 quilos. São bem baixinhos. Eu, como sou ligado em construção, vejo a coisa, tinha um lá carregando 12 caibrinhos nas costas. De 10 por 10, mais ou menos. O outro carregando fergalhão de ferro. Né? Passou um cara com uma geladeira nas costas. Um outro que eu acho que uns 4, 5 colchão, cada colchão não pesa muito, mas eu não sei como é que eu conseguiria se equilibrar. Equilíbrio, né? Então, todas as coisas que têm volume têm que ser carregadas nas costas. Porque as coisas menores até eles colocam em cima do burrinho, em cima do boi. Muito gás, né? Vai tudo no lombo das... Porque essas coisas não tem como bater um no outro, não tem como perder, mas as coisas um pouco maiores e um pouco mais de cuidado vai nas costas do cidadão, que às vezes até de chinelo de dedo andava. Com todo aquele frio. E morro acima. Morro. Então, tu falou no Ninho das Águias, imagina tu largar alguém lá no Rio Caí, tem que durante o dia fazer 3 Ninhos das Águias com um vergalhão de ferro nas costas, ou com uma geladeira nas costas. Não tem explicação. A gente reclama da vida, né? Mas a vida é bem mais penosa. E eles moram até que altitude aproximadamente assim? Claro que eu não tenho parâmetro, que tudo vai gradativo, né? A gente tem como parâmetro o ponto zero, a altitude do mar. A habitação, a população residente fica até que altitude mais ou menos para cá? Eu acho que Namche ali é o mais... Depois são vilas bem pequenas, né? Mas essas vilas pequenas... vai até 5 e... até os 5.000, 5.100 ali. Até os 5.000 já ainda tem. Gorakshire. Vila assim do quê? 200 pessoas, talvez? Pouco mais, pouco menos? Eu acho que ali é menos. Ali bem pertinho, a base é bem pequena ali. E qual que é a infraestrutura assim, que eles têm? Tipo, luz, internet tu até tinha, via satélite, creio eu, né? Mas tem uma infraestrutura básica para dar um conforto... para sobrevivência, né? Como é que funciona? Sim, é bem. Eu achei bem legal, né? O Roberto já, né, não gostou muito do banho, né? Mas eu imaginava bem pior. Sim. Mas é bem legal, sim, claro.
os quartos, assim, são chapas de compensado, né? É só uma estrutura com uma chapa, então é bem frio ali. Mas o lugar da janta ali, onde que a gente almoçava, é super bom, bem confortável, bem... Tem a lareira também para esquentar. Eles põem super fogão no centro e todo mundo senta ao redor. E como não tem lenha lá em cima, é bosta dos iaque, né? Eles secam a merda do iaque no sol, quando tiver sequinha, bota para queimar lá, porque não tem lenha lá em cima. Não tem lenha. Mas achei a estrutura muito boa. Banho praticamente todo dia, menos no acampamento base. Ele vai me deixar mal aqui, ele vai fazer que eu sou um cara chato, né? Reclamando do banho. No acampamento base não tinha como, né? Porque lá muito gelo, acho que não tem a infraestrutura lá é zero praticamente, é o quê? Não, é muito boa a estrutura. Não, mas eu digo assim, de conforto. Não, as barracas são muito boas ali, uma barraca grande que era cozinha, né? Uma baita estrutura de cozinha. Isso ali. É permanente lá? Isso é permanente? Não, agora acabou o ataque, né? O cume lá, então é tudo desmontado, porque como ele está em cima da geleira, a geleira está em movimento, né? Então se tu deixar lá, outro ano, não tem agora vai abrir de novo em outubro, pode ser que aquilo, né, ande e não fique nada. São os períodos, né, de até por conta... abril, maio e outubro e novembro. São períodos o quê? Mais considerado o quê? De menor gelo? Pois então, eu não sei porque nós fizemos esse comentário, porque não coincide com o inverno e verão. Pois isso que eu ia imaginar. Não coincide com o inverno e verão, né? Não teve essa explicação aí, não conseguiram compreender. Vão ter que voltar lá para perguntar. Acho que sim. Eu sei que em abril dá para dormir no acampamento base. Em outubro não tem essa opção. Daí. Não tem essa opção. Esse acampamento base, assim, daí são a barraca grande, alimentação, essa parte um barracão, assim, com toda a estrutura para cozinheiros ali, porque então, o pessoal estava trabalhando lá quando nós chegamos, até o nosso acampamento não estava pronto. Então era muita gente trabalhando. Então aquele pessoal precisa comer, então tinha uma estrutura bem legal. E a outra barraca bem grande com a mesa, grande com aquecedor a gás também, bem legal. E daí para dormir? Barracas menores. Para dormir tu tá frio, né, cara? Lá deita lá e não bufa, tá louco. Não tem aquecedor na barraca. Lembra que a gente vê um pouco esses acampamentos de guerra, né? Umas 2 barracas grandes, que é refeitório para o pessoal que trabalha, depois barraquinhas minúsculas para tudo dormir. E um banheirinho também, uma loninha ao redor, o que é uma das coisas mais difíceis de manhã fazer suas necessidades lá no meio do gelo, com aquela barraquinha de loninha lá. É uma capunga quase. Eu não queria dizer, mas é uma capunga. É uma capunga, porque ela não tem despacho de água, né? Exato. Isso, e é só uma lona comumzinha assim, né? E para dormir, que é o que tu não fez, Roberto, como é que é? Porque lá não tem uma infraestrutura nesse aspecto aqui, é um saco de dormir, né? Saco de dormir, mas a gente tem que levar em consideração que isso tudo está construído em cima do gelo, né? Exato. Então, está literalmente dentro de uma câmara fria. Era 15 graus lá fora, né? Nós estávamos falando de água. 15 negativo. Sim, 15 graus negativos. A gente estava falando de água. Eu também levei uma garrafa para escovar os dentes de manhã, não consegui porque ela estava completamente gelada e ela estava deitada do meu lado. Ela não estava ao relento. Ela estava dentro da barraca, encostada no meu saco de dormir, mesmo assim congelou. A pasta de dente congelou também. Então é muito frio. É um frio assim que esse sim pega. 15 graus negativos é de... Uma coisa que tu falou antes, Pacato, que me chamou a atenção, até tu disse, a gente até riu fora do ar, acho que foi fora do ar, e tu disse, seria melhor ter dormido pelado praticamente, ou pelo menos com, não com a primeira camada. Com a primeira camada, né? Roupa térmica. Mas como assim? Pera um pouco. Não, porque explique por que disso, né? Porque afinal de contas a gente imagina o seguinte, quanto mais roupa tu colocar no corpo e depois a coberta, tu vai estar mais protegido. Explique porque tu leva o saco de dormir, ou tu compra ou tu tem a opção de alugar, né? A gente alugou porque não vamos usar nunca mais. E como o saco de dormir ele é feito de pena e aquele é um específico para até menos 20 graus, então a pena ela tem a função de te esquentar, né? Então quanto menos roupa tu usar, o teu corpo esquenta a pena que esquenta, né, o saco todo. Então o certo, correto seria dormir só com a roupa térmica, a primeira camada, né? Só que nós não tivemos coragem, né? Assim, enchemos de roupa e lá para baixo. Então, eu acho que o corpo não fez essa função de esquentar as penas, porque nós estávamos cheios de roupa. Então, o corpo estava esquentando a nossa roupa em vez de esquentar as penas, né? Então, por isso, acho que foi a dificuldade do frio foi maior por causa disso. Mas não tive coragem mesmo de ficar só com a roupinha da primeira camada, não.
Nem pensar. E as partes, né, que são expostas ao frio? Aí é inevitável. Não tinha parte exposta ao frio, né? Aqui eu puxei. Tava tudo lá. Não tinha como. Nem o olho. Touca, 3, meia, tudo, não. Não tem como. Aqui. Mas aqui não dá pra sentir muito o rosto, né? O rosto até que não. A gente passava um protetor, essas coisas tem que passar, né? Na caminhada também, porque o sol, batendo no gelo, dá uma radiação diferente, né? Exato. E tem menos camada protetora, né? Quanto mais alto, maior a incidência dos raios solares. Óculos específicos também tinha que ter? Tem que ter. Até porque, digamos assim, tem regiões mais altas, né? Que inclusive as pessoas perdem a visão. Claro, quem é morador lá, né? Quem sobe o Everest pode ver às vezes até com um visorzão bem grandão assim. Exato. Não é nem óculos, é o... Exato. Vocês não precisavam usar, né? Naquele ponto, os 5.200 estava mais tranquilo aí. Olha, que aventura aí, Pacato, né? Antes de ir, né? Então assim, nós vamos para o acampamento base, vamos fazer a caminhada aí, aquele negócio, como se fosse aqui comprar um pão, né? Nós vamos caminhar. É só acampamento base. A parte difícil é o Everest. Agora, depois que a gente voltou e viu a dificuldade que é, daí realmente tem que... deixando um pouquinho a humildade de lado, assim, mas foi sensacional. Chegar lá em cima maravilhoso. Parabéns para nós. Parabéns. Eu digo assim, é difícil. De forma verdadeira, porque eu acompanhei um pouco e a gente vem a questão da empatia, né, Roberto? Que a gente fala tanto em empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro. Mas se colocar no lugar do outro, imaginar, é tão simples, é tão fácil. O difícil é fazê-lo, né? É essa que é a dificuldade. Então, por mais que eu tente imaginar a dificuldade que vocês passaram, com toda a estrutura que tiveram, né, com todo o planejamento que foi realizado, ainda assim eu não consigo imaginar como que é. Porque hoje, para acordar de manhã, 7 graus. Tá tranquilo, eu vim aqui ainda com um casaco, com um casacão aqui, com capuz, que faz bem, que nós não somos muito privilegiados, né, Roberto? Então eu preciso também, né, dormir de touca. Minha filha até disse hoje, pai, tu dormiu de touca, até para não escapar o calor, né, da cabeça, é importante aí, senão daqui a pouco vem o resfriado, vem a gripe, e quem tá lá vai ter que descer de mula, qualquer coisa, né, Roberto? Se ele não for precavido suficientemente. Isso é uma preocupação também que eu tinha um pouco mais, assim, de ficar doente, pegar um resfriado forte, uma gripe, porque é bem possível o frio que tu passa. Então eu também dormi de touca e meia, nunca tinha feito na vida, mas lá só de touca e meia, né? Então essa era uma preocupação que eu tinha também, assim, de um resfriado, uma gripe, né? Porque a mudança de temperatura é muito alta, né? E muito frio, tu é suscetível, que poderia também prejudicar. Isso nós fomos abençoados, né? Nossa, a gente foi sem gripe, sem... O tempo muito bom também, tu viu? Sempre um céu azul maravilhoso. Só nos últimos dias de tarde que começou a fechar mais o tempo. E a volta, né? Daí a volta, aquelas nevascas ali, tá louco. Mas... As nevascas só na volta, então? Sim. Então no primeiro dia de volta e no segundo dia de volta. Porque tu sobe em 8 e voltamos em 3 dias só, né? E essas avalanches que tu citaste aí, isso não... próximos, em regiões próximas? Sim, não chega. Tem toda a cascata do Cumbu ali na frente, né? A geleira do Cumbu, então é muito difícil chegar lá. Não chega, não. Mas um pouquinho de, digamos assim, de receio sempre tem, não? Ou não? Não, tá tranquilo mesmo? Eu gosto, sabe? Eu gosto da barulheira assim, um pouquinho de adrenalina, botar né? Foi bom até aquele terremoto para dar uma sacudida? Isso realmente também não me assustou, porque ele é bem aberto, assim. Quer dizer, a gente imagina que conhece, assim, tu via que era longe o gelo mesmo. Embaixo era reto, onde estava tudo gelo, mas as primeiras partes eram mais longe. Então eu imaginava, não vai vir de lá até o acampamento. Imaginava, me deixou tranquilo. E o retorno, Roberto, como é que foi assim com as pessoas que acompanharam vocês? Tu nem tanto até, mas quem era o porta-voz aí, o diretor de comunicação do grupo aí era o Pacato, né? Como é que as pessoas comentam aí? Alguns relativizaram, vocês foram lá, não subiram Everest, eu tava esperando mais. Acontece isso também, não? Pegação no pé de amizade, de amigo, assim, da brincadeira. Não. Foi tranquilo? Não, foi tranquilo. Eu acho que assim, algumas pessoas do círculo mais de negócios assim estranham, né? Assim, nossa, Roberto, por que tu faz uma loucura dessas? O que é isso? Vou fazer isso nessa idade ou na tua posição? Enfim, daí sim, isso se ouve bastante. Perfeito. Né? Porque eles fazem uma ideia assim, tem que fazer um turismo tradicional, com conforto, com tudo certinho, com todas as garantias do mundo, né? E daí tu te mete numa coisa que ela tem um certo grau de risco.
Verdade, tem que ser dito, né? Ela tem um certo grau de risco, isso sim. Mas essa assim, não foram até em cima, eles logo entendiam, né? Entendia. Eles entendiam quem fazia. Porque eu acho que hoje em dia a informação está muito acessível. Eles estão indo para o campo base, tá, mas como é que é? Daí entra lá na internet, alguma coisa, tu já vê, preparação, tem que ficar 40 Mas eu acho que até mais peculiar essa pergunta é muito mais pro grupo do Pacato, né, Pacato? Não. As pessoas perguntavam para ti, porque eu conheço um pouco do pessoal do garajão ali, que são mais arriados, não tinha preparação no pé também. Não, mas não. Eu vou ver nos comentários depois, aí ver se realmente procede. Não, mas eu fiz essa análise justamente para entender que às vezes é brincadeira, né, do pessoal, mas que nem eu disse, de se colocar no local da outra pessoa. Mas, Roberto, me diz o seguinte, assim, agora para esses empresários que tu disseste, qual que é a resposta, qual que é o aprendizado dessa aventura que tu diria para quem... Porque, na verdade, assim, confortável não é vida para ninguém, né? É preciso se colocar no lugar do empresário para ver o desconforto que é passar por uma pandemia. Sim. Assim como também uma pessoa que talvez perca o seu emprego, enfim, em qualquer circunstância, mas parece que sempre o meu problema é maior que do outro, né? Sim. O que tu diria para esses empresários dessa vivência, dessa experiência? Qual que é o ensinamento que tu ganha com esse desafio tão grande que foi, né? É um desafio pessoal também. O que dá para trazer para a vida aí? Eu acho que a primeira seria a persistência, né? Porque, como tu já disseste, a vida de quem trabalha, do autônomo, enfim, de todas, é difícil do empresário também. E tu precisa ter persistência, né? Não pode desistir na primeira, tu tem que ter objetivos claros, um pouco de planejamento, tu tem que estar cercado de pessoas. Acho que também é uma coisa assim muito importante, né? As pessoas que te acompanham na empresa, tu tem muito isso. Tem que estar cercado de pessoas de confiança, que tu confia, que tu sabe. Quem está do teu lado caminhando, né? Tem que confiar, A empatia também é uma coisa muito importante, né? Eu valorizo ela muito e eu acho que alguns empresários ainda pecam nisso. O Brasil passa um pouco por isso atualmente, cada vez mais. Eu acho que a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? A gente tem que estar mais próximo de quem trabalha com a gente, entender ele, ver as suas dificuldades, ver a sua realidade. Não adianta olhar para o lado, tem que olhar para a realidade. E esse é um lugar que tu olha para a realidade, porque tu vive com as pessoas, né? Tu tá perto. Não é ir para Dubai e ficar num hotel 4 estrelas que tu vai saber alguma coisa sobre o Oriente Médio. Talvez tenha que até ir à periferia conhecer quem são aqueles que movem, aqueles que constroem, né? Lá naquele, não sei se vocês foram como é que é aquele mais alto, não sei a pronúncia. Ali, quem vai a Dubai tem que subir lá, né? Subiram? Sim. Ali estava confortável, ali nesse aspecto. Mas observa o seguinte, quem construiu aquilo lá, né? Na verdade, aquele prédio, os próprios trabalhadores tinham que fazer as necessidades em outro local. E até o prédio parece que hoje não tem um sistema interno de captação dos resíduos. Eu não lembro se é esse Dubai, mas é um dos maiores do mundo que falava sobre isso, que na época a legislação não permitia muito isso, ter algo próprio. Então você tem que levar, são acho que 20 caminhões por dia que são transportados. E aí tem uma ação operacional, gente que trabalha, né, nesse aspecto. E a gente sabe que até Dubai, como qualquer outro local, tem a sua periferia. Aliás, um dos poucos que não tem periferia praticamente não é Petrópolis, né? Se a gente for analisar dentro do contexto de cidades, né, temos obviamente pessoas pobres e não vamos relativizar, dizer que não tem gente que não esteja numa situação mais difícil do que a gente, e por isso acho que o sentido de empatia, de comunidade, né, de perceber que os outros, né, às vezes dependem da gente também, e a gente depende dos outros. Somos seres interdependentes. Mas afinal de contas, Pacato, por que diabos tu foi lá no Everest, né? Lembrando do livro, se perguntou... Que diabos você foi fazer no Everest? Que diabos você foi fazer no Everest? Qual que foi o ensinamento aí? Cara, eu acho que o que eu posso dizer é que vá realizar seus sonhos, né? A vida não tem replay. Só se morre uma vez, né? Se vive todos os dias. Então, se tu tem condição de realizar teu sonho, vai, não deixa para amanhã. Esses dias aconteceu uma coisa, não sei se isso acompanha os caminhantes, que um caminhante infartou caminhando, né? Não sabia. Bem triste. E o que é a vida, cara? A gente tá aqui conversando, eu vou sair e vou cair ali na escada. Foi muito impactante isso para nós, né? Apesar de ele ter caminhado pouco, né? Mas teve um mal súbito, então é uma coisa, isso que o Pacato está dizendo é verdade, assim, né? A gente está ali, pode acontecer a qualquer momento, então não dá para postergar demais as coisas.
Os sonhos, vamos valorizar cada momento. Não faz muito plano, né? Longo prazo. Realiza que amanhã tu pode não estar mais aqui. Exato. Cada momento é ensinamento e a gente tem que aprender com isso. Não é fácil, não é fácil, mas é assim que deve ser. Parabéns, olha para a aventura de vocês. É um desafio que eu não teria coragem, né? Espero um dia... Eu sou um péssimo exemplo do ponto de vista de atividade física. O Roberto não, mas é tranquilo, não vai pela opinião do Roberto, não, é bem tranquilo. Não, eu digo, eu digo do dia a dia. Eu digo do dia a dia. Hoje pela manhã eu vim aqui, eu ia subir a escada, pensei, eu não me alimento. Também é um grau de consciência, né? Não estava bem alimentado, dormi tarde, estou na corrida, estou sedentário, vou subir uma escada, vou colocar uma energia que eu não estou preparado para isso, daqui a pouco eu posso ter um problema também. Nós viemos pela escada. Olha aqui, ó, que vergonha aqui. A única coisa que eu vou acompanhar vocês é aqui um café que a gente vai tomar agora aqui com os produtos da nossa cooperativa Piá, pessoal. Está aqui na nossa mesa aqui um leite da nossa cooperativa Piá, um leite semidesnatado hoje, um Pialac de morango. Além disso também um doce de uva cremoso, né, que a gente está aqui degustando aqui, vamos degustar em seguida, um requeijão cremoso e um pãozinho aqui de fibras, né, esse aqui, ó, pão de sementes de girassol da Petrópolis Boulangerie, para a gente degustar. Isso eu acompanho vocês, no mais eu vou só contar a história aqui, mas vou ver se consigo começar a caminhar pelo menos, né. Obrigado aí por compartilhar essa experiência muito bacana para cá. Obrigado mais uma vez aí, parabéns por esse alto desafio cumprido aí. Tá certo? Estamos só pelo casamento agora. Vamos faltar 3 anos aí, vamos ver. Roberto Kello, de Alfama, obrigado por ter aceito o convite e vir aqui. Parabéns por Nós que agradecemos o convite. Ter cumprido esse desafio aí, pessoal, e acho que também coletivo, porque quando já aceitou o convite, já foi também algo muito compensador. Acho que ter essa parceria foi bacana também, 2 pessoas na Petrópolis estar nesse local. Obrigado mais uma vez também. Obrigado. Eita. Pessoal, fechamos o nosso Café com Leite então, nesta quinta-feira, amanhã tem mais. Sempre agradecendo os nossos parceiros aqui, já vai aparecer a Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores desde 1902, né? Tá com a gente aqui, nosso patrocinador master do Café com Leite da Inova. Completamos essa semana, um abraço aí para Samuel, o Samuel Micael, dentista, mandou uma mensagem anteontem, eu não lembrava, 7 anos, completamos no dia 1º de julho, e eu havia esquecido, deixa eu calcular, 6 anos, foi 2019 que a gente estreou, né, 6 anos, e eu havia esquecido. Também com a gente já passou o Orgulho de Sua Origem, né, a Cooperativa Piá, Super Logradouro, com a gente aqui, aberto até o 12h30, depois reabre às 2h e vai até às 8 horas da noite. Magazine Luiza, vem para o Magalu, vem ser feliz. Telas, televisores, celulares, a pronta entrega e tudo mais na plataforma. Você comprando aqui em Nova Petrópolis na loja, além de fortalecer aí o comércio, gerar emprego, renda, também deixa o imposto aqui para Nova Petrópolis também. Se você compra pela plataforma, o imposto vai para São Paulo. Então vamos também prestigiar aí o nosso comércio local, tá certo, pessoal? Magazine Luiza, vem ser feliz. Fechamos Café com Leite de hoje e voltamos amanhã, desejando a todos bom dia.